Ei, Michelle. Você deve ter aprendido muito ao espalhar o evangelho longe de casa. Poderia compartilhar com os irmãos as suas percepções sobre isso? Claro. Ei, por que não vi a Sheila nas últimas reuniões? Ah, você não soube? Ela foi dispensada. E por quê? Ela não aceitava a verdade e estava perturbando a vida da igreja. Seu comportamento perturbava a vida da igreja? Quando a conheci, tive a impressão de que ela buscava a verdade. Durante refeições e caminhadas ao ar livre, ela falava sobre seu estado. Às vezes, ela pegava alguma ideia dela em algo irrelevante e refletia sobre si mesma. Ela era boa na comunhão. Como pôde ela não aceitar a verdade e ser dispensada? Também fiquei surpresa quando ela foi dispensada, visto que ela caía em lágrimas quando falava sobre sua corrupção em reuniões. Eu achava que ela tivesse um entendimento real de si e sentisse remorso. Eu a invejava por isso e achava que tivesse experiência e buscasse a verdade. Sempre me dispus a me comunicar com ela. Mais tarde, quando os líderes dissecaram os problemas dela, eu ganhei discernimento sobre ela. Pode nos falar disso? Claro. Como sabem, minha história com a Sheila é antiga e eu a conhecia bem. Quando nos encontrávamos, ela falava sobre o estado dela. Ela dizia que sempre desconfiava dos outros e se importava muito com o que eles pensavam dela. Também dizia que podia ser mesquinha e analisava o que as pessoas queriam dizer. Ela ficava chateada com a menor expressão no rosto de alguém, com seu tom ou até com alguma observação informal. Ela não queria ser assim, mas não conseguia evitar. Ela costumava dizer que era corrompida, enganosa e que carecia de humanidade, que odiava o quanto ela valorizava status e até chorava quando falava. Vendo seu remorso e desgosto, eu achei que ela queria mesmo mudar. Talvez aquele caráter corrupto fosse sério. Era o calcanhar de Aquiles dela e uma mudança não seria fácil. Levaria tempo. Achei que deveria ser compreensiva. Se eu estivesse ocupada em meu dever, não importava. Se ela quisesse conversar, eu deixava meu trabalho de lado e a escutava. E a encorajava, consolava e me comunicava com ela. Mas o que eu não entendia era porque, embora Sheila parecesse sensata em sua comunhão e conhecer-se bem, quando os outros apontavam os problemas dela, ela achava que eles a desdenhavam e ficava negativa. Isso acontecia vez após vez. Além disso, ela falou com muitas pessoas sobre esse problema. Muitas vezes se abriu e várias pessoas se comunicaram com ela. Mas após vários anos, ela não mostrava sinal de melhora. Sim. Na época, ela me procurou para conversar. Eu me comuniquei muito com ela. Sim. Lembro-me de que uma supervisora analisava um problema que tínhamos na rega de recém-convertidos, dizendo que não fomos atenciosas nem pacientes o suficiente. E não nos comunicávamos, nem os apoiávamos quando eles faltavam às reuniões. Ela disse isso a todos os obreiros de rega e não se dirigia a ninguém em particular. Mas Sheila disse que a supervisora a expôs e a humilhou. Por isso não quis falar na reunião. Outra vez, um irmão se comunicava sobre seu estado e disse que quando interagia com pessoas de calibre baixo, ele não as tratava justamente. Prosseguiu comunicando sua experiência e como ele ganhou a entrada. Mas quando Sheila ouviu isso, achou que ele falava dela e que o irmão estava menosprezando seu calibre. E ela ficou negativa por muitos dias. Desenvolveu um preconceito contra o irmão e o evitou e ignorou. Outra vez, ao discutir o trabalho, a supervisora apontou um problema em como Sheila fazia a rega. E, de repente, ela começou a chorar e saiu correndo e só voltou mais tarde. Ela ficou sentada, afastada e lágrimas escorriam pelo seu rosto, como se tivesse sofrido uma injustiça.
Quando vi a expressão em seu rosto, não consegui aquietar o coração e a reunião foi perturbada. No fim, a supervisora não teve escolha senão confortá-la e encorajá-la, e ela se acalmou. Mais tarde, a líder se comunicou com ela e apontou que ela prezava demais o status e que ela precisava estar no centro dos cuidados para cumprir o seu dever. Ela não aceitou isso. Ela disse que a crítica da supervisora era tendenciosa e injusta. E também disse que sua natureza era difícil e queria mudar, mas não conseguia. Ela também disse: não existe salvação para mim. Como posso ter esse tipo de natureza? Por que todos são abençoados com menos pensamentos complicados? Por que Deus não me deu uma natureza boa? Esse é um entendimento distorcido. Verdade. Quando ela disse tudo isso, eu pensei: ela foi insensata e detestável. Como pode culpar a Deus? Sim. Mas pensei que ela estivesse num estado ruim e só tivesse dito essas coisas porque seu status estava ameaçado. Talvez, se seu estado melhorasse, ela deixasse de ser assim. Mas mais tarde percebi que não importava com quem ela estivesse, ela era constrangida pelas expressões dos outros. Se ela achasse que alguém estava sendo frio, ou se ela não gostasse de seu tom, ela concluía que essa pessoa estava pegando no pé dela. Em minhas interações com ela, eu era extremamente cautelosa, sempre temendo que eu a ofendesse de algum jeito, a deixasse negativa e atrasasse seus deveres. Era sufocante tentar interagir com Sheila, e eu queria evitá-la. Mas então me lembrei de que eu era corrupta e que não deveria ser crítica em relação aos outros. Eu devia considerar as dificuldades dos outros e ser tolerante. Então me forcei a interagir normalmente com ela e tentei de tudo para não ofendê-la. Mais tarde, já que Sheila não aceitava a verdade, estava sendo insensata e interrompendo a igreja, a líder a dispensou e pediu que ela se isolasse e refletisse. Fiquei muito surpresa quando soube disso, porque, embora Sheila se preocupasse com o status e desconfiasse dos outros, ela ainda estava disposta a se abrir e comunicar, e parecia continuar buscando a verdade. Por que ela seria isolada? Mais tarde, numa reunião, quando os líderes leram as avaliações de Sheila e usaram as palavras de Deus para dissecar seu comportamento, foi que ganhei discernimento sobre ela. Quais passagens das palavras de Deus você leu? Vamos dar uma olhada. Ok. Deus Todo-Poderoso diz: pessoas insensatas, implacavelmente vexantes, só pensam em seus interesses pessoais quando agem. Fazem o que querem e sua fala é cheia de heresias absurdas. São impermeáveis à razão e transbordam de um caráter cruel. Ninguém ousa associar-se a elas, e ninguém está disposto a lhes comunicar a verdade, com medo de trazer desastres sobre si mesmos. As pessoas ficam nervosas quando lhes dizem o que pensam, temendo que, se disserem uma palavra que lhes desagrade ou que não esteja alinhada com seus desejos, elas se aproveitem disso e façam acusações ultrajantes. Tais pessoas não são malignas? Não são demônios vivos? Todos os que têm caracteres cruéis e uma razão insana são demônios vivos. E quando alguém interage com um demônio vivo, ele pode trazer desastres sobre si mesmo com apenas um momento de descuido. Não significaria encrenca se tais demônios vivos estivessem presentes na igreja? Depois de terem um chilique e darem vazão à raiva, eles podem falar como um humano por um tempo e pedir perdão, mas não mudarão depois disso. Quem sabe quando seu humor azedará e quando terão outro chilique, declamando suas heresias absurdas.
O alvo de sua fúria e desabafo é sempre diferente, como o são também a fonte e o contexto de sua explosão. Qualquer coisa pode enfurecê-los. Qualquer coisa pode fazer com que se sintam insatisfeitos. E qualquer coisa pode levá-los a reagir de forma rude e insensata. Como isso é assustador e preocupante. Essas pessoas malignas agem como se fossem mentalmente doentes. Podem perder a cabeça a qualquer momento, e ninguém sabe o que são capazes de fazer. Tenho o maior ódio dessas pessoas. Cada uma delas deveria ser removida. Todas elas devem ser removidas. Não desejo interagir com elas. Elas são confusas em pensamento e bestiais em temperamento. Estão cheias de heresias e besteiras absurdas. E quando as coisas recaem sobre elas, elas desabafam de forma impetuosa. Elas não admitirão que têm um problema. Em vez disso, jogarão a responsabilidade em outros. Até culparão outros pelo comportamento delas, alegando que foram maltratadas, como se seus chiliques e seu jeito encrenqueiro e insensato fossem causados por outra pessoa e elas não tivessem escolha senão agir assim. Fazem de conta que estão agindo em autodefesa, que tudo foi culpa de outras pessoas. Assim que ficam insatisfeitas, elas começam a dar vazão à raiva, expelindo disparates e declamando suas heresias absurdas. Agem como se a culpa fosse de outra pessoa, como se só elas fossem boas e todos os outros fossem maus. E não importam quantos chiliques tenham, nem quais heresias absurdas declamem. Ainda assim, querem que os outros falem bem delas. Quando cometem algum mal, elas não permitem que ninguém as exponha ou culpe. Se você disser algo ruim sobre elas, elas o importunarão para sempre por causa disso e nunca darão trégua. Quem são essas pessoas? São pessoas insensatas, implacavelmente vexantes, e todas elas são malignas. Amém. Amém. As palavras de Deus são muito claras. Pessoas problemáticas são malignas. Sim. Assim que alguém diz algo que ameaça seus interesses, tais pessoas falam de modo insensato e causam escândalo. Seus caracteres são tão cruéis que os outros têm medo de confrontá-las. Elas perturbam seriamente os irmãos e a vida da igreja. Sim. A Sheila sempre foi assim. Quando apontavam seus problemas, ela não considerava se aquilo que eles diziam era verdade. Ela só se concentrava no tom e na atitude deles. Se ela não gostava, ela perdia a cabeça. E ela formava uma opinião negativa sobre eles, achando que eles a menosprezavam. Ou então, ela chorava dando vazão à sua insatisfação. Isso constrangia os outros, que precisavam evitá-la ou acolhê-la. Nossa supervisora analisou os problemas no trabalho de Rega para nos ajudar a melhorar e cumprir melhor o nosso dever. Mas Sheila achou que a supervisora marcava e mencionava seus erros e formou uma opinião negativa sobre ela. E ficou chorando como se fosse injustiçada, o que interrompeu toda a reunião e deixou a todos transtornados. Quando um irmão se comunicou sobre seu estado, dizendo não conseguir tratar as pessoas com imparcialidade, ela achou que ele a estivesse menosprezando. Por isso, ela o ignorou. E até começou a chorar para dar vazão às suas queixas. As pessoas não ousavam confrontá-la. E só podiam falar com ela com delicadeza, apaziguando-a e cooperando com ela. Só então ela cumpria seu dever. Parece difícil. Sim. A Sheila tinha agido assim por anos. Ela formava uma opinião ruim sobre quem prejudicava seu status ou ameaçava seus interesses.
Até dizia que a razão de estar negativa era pela atitude dos outros. E isso era irracional. Ela não era uma das insensatas que Deus expôs. Após perceber isso, eu vi que desconfiar dos outros e se preocupar com reputação não eram os únicos problemas dela. Ela não aceitava a verdade e era uma pessoa problemática e insensata. Sim. Os comportamentos de Sheila eram perturbadores. Ela estava interrompendo a vida da igreja. Sim. Verdade. Eu refleti sobre como... Quando eu via que a Sheila se abria sobre sua corrupção, analisava a si mesma nas reuniões e até chorava de remorso quando discutia sua corrupção. Eu achava que ela devia ter conhecimento de si e buscar a verdade. Qual era o erro no meu entendimento? Depois de me comunicar sobre as palavras de Deus com meus irmãos, eu ganhei discernimento sobre seu suposto autoconhecimento. Quando algumas pessoas comunicam seu autoconhecimento, elas dizem: sou um diabo, um Satanás vivo, alguém que resiste a Deus. Eu desobedeço a ele e o traio. Sou uma pessoa maligna que deveria ser amaldiçoada. Isso é autoconhecimento verdadeiro? Elas só falam generalidades. Por que não oferecem exemplos? Por que elas não podem expor e analisar as coisas vergonhosas que fizeram? Algumas pessoas sem discernimento as ouvem e pensam: isso é que é autoconhecimento verdadeiro. Conhecer-se como o diabo, Satanás e até amaldiçoar a si mesmas. Que altura elas alcançaram? Muitas pessoas, especialmente recém-convertidos, são propensas a ser iludidas por isso. Acham que o orador é puro, ama a verdade e está qualificado para a liderança. Assim que interagem com ela por um tempo, descobrem que não é bem assim. Que a pessoa não é quem elas imaginavam ser. Mas que é excepcionalmente falsa e enganosa. Hábil em se disfarçar e imitar, e ficam decepcionadas. Com base em que pode-se considerar que as pessoas realmente se conhecem? Não pode só considerar o que dizem. A chave é determinar se elas são capazes de aceitar e praticar a verdade. Quanto àquelas que realmente entendem a verdade, elas têm conhecimento verdadeiro de si e são capazes de praticar a verdade. Elas falam sobre seu entendimento verdadeiro e são capazes de realmente fazer o que dizem. Ou seja, suas palavras e ações estão completamente alinhadas. Se o que elas dizem soa coerente, mas não o fazem, nem o vivem, então elas se tornaram fariseus. Elas são hipócritas. E não são pessoas que conhecem a si mesmas. Muitas pessoas soam muito coerentes quando comunicam a verdade, mas não notam quando extravasam um caráter corrupto. São pessoas que conhecem a si mesmas? Se não conhecem a si mesmas, elas são pessoas que entendem a verdade? Todos que não conhecem a si mesmos são pessoas que não entendem a verdade. E todos os que falam palavras de autoconhecimento vazias têm uma espiritualidade falsa, são mentirosos. Alguns soam coerentes quando falam palavras de doutrina, mas o estado em seu espírito é entorpecido e não perceptivo, e não reagem aos problemas. Você diz que estão entorpecidas, mas às vezes seu espírito parece afiado. Por exemplo, logo após um incidente, elas são capazes de conhecer a si. Acabei de ter uma ideia muito clara. Pensei e percebi que foi astuciosa que eu estava enganando a Deus. Algumas pessoas que não discernem sentem inveja quando ouvem isso e dizem: essa pessoa notou logo que mostrou corrupção e consegue se abrir e comunicar isso. Ela reage rapidamente, seu espírito é aguçado, ela é muito melhor do que nós. Essa é realmente uma pessoa que busca a verdade. Esse é um modo correto de avaliar pessoas? Não. Então, qual deveria ser a base para avaliar se as pessoas conhecem a si mesmas? Não deve ser apenas aquilo que sai de sua boca. Você deve ver seu comportamento.
E o método mais simples é ver se elas conseguem praticar a verdade. Isso é o mais importante. Sua capacidade de praticar a verdade prova que elas realmente se conhecem. Pois aqueles que conhecem a si mesmos manifestam arrependimento. E só quando manifestam arrependimento, elas realmente conhecem a si mesmas. Amém. Amém. Por meio dessa leitura eu descobri que os que se conhecem aceitam a verdade. Sentem vergonha quando revelam corrupção e se arrependem e mudam depois disso. Outros dizem as palavras certas, chamam-se de demônios ou Satanás como se tivessem um autoconhecimento profundo. Mas quando são confrontados com a poda, eles não a aceitam e não refletem. E até se defendem e apresentam argumentos enganosos. Não importa quanto autoconhecimento tais pessoas pareçam ter, é tudo falcatrua. Pensei em como Sheila conversava sobre seu estado, dizendo que ela se preocupava com fama e era constrangida pelas atitudes dos outros. Ela dizia que era traiçoeira e desconfiava dos outros. Ela parecia ser bem direta e franca, que era capaz de identificar a própria corrupção e refletir sobre si, chegando até a chorar quando falava. Ela parecia se arrepender e se odiar de verdade. Por isso eu achei que ela buscava a verdade. Mas Sheila falava desses comportamentos havia anos. No entanto, nunca parecia mudar. Foi só pelas palavras de Deus que eu vi que era fingimento, o suposto autoconhecimento de Sheila. Ela não aceitava a verdade nem refletia sobre sua corrupção. Ela sempre usava declarações que pareciam profundas, mas vazias para si mesma, dizendo que tinha uma humanidade ruim, era traiçoeira, um anticristo, e que deveria ser mandada para o inferno. Parecia ter um autoconhecimento profundo. Mas quando outros apontavam seus problemas ou lidavam com ela não aceitava. E até resistia. E era problemática. Ela começava a chorar e discutia sobre certo e errado, perturbando os outros a ponto de não conseguirem se reunir. Ela perturbava a vida e o trabalho da igreja. Sim. No passado, eu carecia de discernimento e seu comportamento me enganou. E eu até achei que ela buscava a verdade. Como eu era confusa e tola. Só depois eu percebi que Sheila não falava sobre seu estado, porque estava buscando a verdade para resolver seus problemas e corrigir seu estado. Mas só porque precisava dar vazão às suas queixas, para que alguém a confortasse e ajudasse a aliviar seu sofrimento. Sim. Se você não aceitasse o que ela dizia ou expusesse seus problemas, ela a ignorava. Correto. Não importava com quantas pessoas ela se abrisse, ela sempre só perturbava. Se ela não tivesse sido dispensada, eu não teria ganhado discernimento sobre ela. Eu a teria tratado como uma irmã com paciência e poderia até ter sido enganada por ela. Foi aí que eu percebi como é importante ver as pessoas através das palavras de Deus. Sim. Eu fui enganada por esse fingimento de autoconhecimento. E até achei que ela buscava a verdade. Eu carecia de discernimento. Mais tarde, li as palavras de Deus, que me deram algum discernimento sobre as motivações de Sheila e as suas táticas. Deus Todo-Poderoso diz: como distinguir se uma pessoa ama a verdade? Em um sentido, é preciso ver se essa pessoa pode vir a conhecer a si mesma com base na palavra de Deus, se ela pode refletir sobre si mesma e sentir verdadeiro remorso. Noutro sentido, é preciso ver se ela consegue aceitar e praticar a verdade. Se consegue aceitar e praticar a verdade, ela é alguém que ama a verdade e que consegue obedecer à obra de Deus. Se ela apenas reconhece a verdade, mas nunca a aceita nem pratica, como dizem algumas pessoas, entendo toda a verdade, mas não consigo praticá-la. Isso prova que não é alguém que ama a verdade.
Algumas pessoas admitem que a palavra de Deus é a verdade e que elas têm caracteres corruptos, e também dizem que estão dispostas a se arrepender e a transformar-se, mas depois disso não há mudança alguma. Suas palavras e ações continuam a ser as mesmas de antes. Quando falam em conhecer a si mesmas, é como se estivessem contando uma piada ou gritando um slogan. Elas não refletem nem conhecem a si mesmas nas profundezas do coração. E o que é ainda mais importante, elas não têm nenhuma atitude de remorso. Ainda menos se abrem sobre sua corrupção de modo simples, a fim de refletirem genuinamente sobre si mesmas. Ao contrário, elas fingem conhecer a si mesmas, passando pelo processo e agindo sem se envolver. Não são pessoas que genuinamente conhecem a si mesmas, nem que aceitam a verdade. Quando tais pessoas falam em conhecer a si mesmas, estão agindo sem se envolver. Elas se envolvem em disfarce e fraude, e falsa espiritualidade. Algumas pessoas são enganosas e quando veem outras pessoas comunicando seu autoconhecimento, elas pensam: todos os outros se abrem e analisam a própria enganação. Se eu não disser nada, todos pensarão que eu não me conheço. Então, terei que agir sem me envolver. Depois disso, descrevem sua enganação como algo muito sério e a ilustram de forma dramática, e seu autoconhecimento parece especialmente profundo. Todos que ouvem isso acham que elas realmente conhecem a si mesmas e então as olham com inveja, o que, por sua vez, as leva a crer que são gloriosas, como se tivessem acabado de se adornar com uma auréola. Essa forma de autoconhecimento alcançado por meio de um agir sem se envolver, com o disfarce e fraude, engana totalmente os outros. Sua consciência pode estar tranquila quando fazem isso? Isso não é uma enganação gritante? Se as pessoas estão apenas falando palavras vazias sobre autoconhecimento, então não importa quão elevado ou bom esse conhecimento pareça, elas ainda continuarão a revelar um caráter corrupto, exatamente como faziam antes, sem mudar nem um pouco. Isso não é autoconhecimento genuíno. Se as pessoas podem fingir e enganar deliberadamente desse jeito, isso prova que elas não aceitam a verdade de modo algum e que são exatamente como os incrédulos. Ao falar sobre seu autoconhecimento dessa forma, elas estão apenas seguindo a tendência e dizendo o que se adequa aos gostos de todos. Seu conhecimento e sua análise de si mesmas não são enganadores? Isso é autoconhecimento verdadeiro? Absolutamente não é. Isso acontece porque elas não estão se abrindo nem se expondo de coração. E estão apenas falando um pouco sobre conhecer a si mesmas de uma maneira falsa, enganadora, em prol de agir sem se envolver. Ainda mais grave é que, para fazer com que os outros as admirem e invejem, elas exageram deliberadamente para fazer com que seus problemas pareçam mais graves ao discutir autoconhecimento, o que significa que sua abertura é adulterada por intenções e objetivos pessoais. Quando fazem isso, elas não se sentem culpadas. Sua consciência não fica inquieta depois de se disfarçar e se envolver em fraude. Elas não sentem nada depois de se revoltarem e enganarem a Deus. E não oram a Deus para admitir seu erro. Pessoas como essas não são intransigentes?
Se não se sentem culpadas, alguma vez poderão sentir remorso? Alguém sem remorso verdadeiro pode abandonar a carne e praticar a verdade? Alguém sem remorso verdadeiro pode se arrepender de verdade? Certamente não. Se ele nem sequer sente remorso, não é absurdo falar em autoconhecimento? Isso não é apenas disfarce e fraude? Amém. Amém. Sheila se descrevia exatamente desse jeito dramático que Deus expôs, retratando seus problemas como sérios. Sim. Ela gostava de falar sobre seu estado com os outros e usava as palavras de Deus para refletir sobre si nas reuniões. Ela se descrevia com as palavras mais graves. Ela parecia ter um autoconhecimento profundo e se odiar profundamente. Mas tudo aquilo era só fingimento, para levar os outros a pensar que ela aceitava a verdade. Esse suposto autoconhecimento era seu jeito de enganar e iludir os outros, levando-os a pensar que ela se desnudava, para que não a discernissem, mas a admirassem. Sim. E sempre que revelava corrupção, Sheila invocava a revelação de Deus sobre os anticristos para se descrever, dizendo que ela buscava status, que ela trilhava a senda de um anticristo, que o desejo por status dominava a sua vida e que, se não se arrependesse, esse desejo a mataria. Mas assim que uma situação ameaçasse seu status, ela voltava aos hábitos antigos. E apesar de se comunicar sobre seu status por anos, ela não alcançou transformação. Sim. Os líderes apontaram seus problemas e se comunicaram com ela muitas vezes, mas não os ouvia. E não fazia nenhuma mudança. Ela até resistia e apresentava argumentos enganosos. Quando ela via como os outros conseguiam renunciar a seu ego e buscar a verdade, ela não aprendia com os pontos fortes deles, achando que eles nasceram com uma natureza boa. E que ela não conseguia praticar a verdade porque Deus não tinha lhe concedido uma natureza boa. Ela não odiava seu caráter satânico, culpava Deus, reprovava-o e dizia que ele não era justo. Isso mostrava que a essência dela era de um demônio e que era absurda e insensata. Sem a revelação das palavras de Deus, eu a teria tratado como alguém que busca a verdade. E depois encontrei estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: apenas aqueles que amam a verdade pertencem à casa de Deus. Só eles são irmãos e irmãs verdadeiros. Você acha que todos os que vão à assembleia com frequência são irmãos e irmãs? Não necessariamente. Que pessoas não são irmãos e irmãs? Aquelas que estão fartas da verdade, que não aceitam a verdade. Aquelas que não aceitam e estão fartas da verdade são as pessoas malignas. São todas pessoas sem consciência e sem razão. Nenhuma delas são as que Deus salva. Essas pessoas estão destituídas de humanidade. Elas são negligentes no trabalho e excessivas na conduta. Elas vivem segundo filosofias satânicas e empregam manobras astutas e usam, seduzem e enganam os outros. Elas não aceitam nada da verdade e se infiltraram na casa de Deus exclusivamente para ganhar bênçãos. Por que as chamamos de não crentes? Porque elas estão fartas da verdade e não a aceitam. Assim que a verdade é comunicada, elas perdem o interesse. Estão fartas dela. Não conseguem suportar ouvir a respeito dela. Sentem que ela é entediante e não conseguem ficar sentadas. Elas são claramente não crentes e incrédulas. E não importa o que você faça, você não deve considerá-las como irmãos e irmãs.
Se elas não estão interessadas na verdade, como podem praticar a verdade? Então, elas vivem segundo o quê? Sem dúvida, elas vivem segundo as filosofias de Satanás. São sempre maliciosas e astutas. Não têm uma vida de humanidade normal. Nunca oram a Deus, nem buscam a verdade. E lidam com tudo usando enganos, táticas e filosofias de vida humanos, o que resulta numa existência exaustiva e dolorosa. Aquelas que não amam a verdade não acreditam realmente em Deus. Aquelas que não conseguem aceitar a verdade de jeito nenhum não podem ser chamadas de irmãos e irmãs. Só aquelas que amam a verdade e são capazes de aceitá-la são irmãos e irmãs. Agora, quem são aquelas que não amam a verdade? Todas elas são incrédulas. Aquelas que não aceitam a verdade de jeito nenhum estão fartas da verdade e a abandonaram. Mais exatamente, todas elas são incrédulas que se infiltraram na igreja. Se elas são capazes de cometer todos os tipos de males e de perturbar e interromper o trabalho da igreja, elas são as lacaias de Satanás. Elas deveriam ser removidas e expulsas. Não podem ser tratadas como irmãos e irmãs. Todos que demonstram amor a elas são extremamente tolos e ignorantes. Amém. Amém. Por meio das palavras de Deus, percebi que irmãos de verdade são aqueles que amam e conseguem aceitar a verdade. Eles se despendem por Deus e têm testemunhos de praticar a verdade. Talvez não consigam falar de autoconhecimento profundo, mas eles amam a verdade e praticam todas as palavras de Deus que entendem. Embora às vezes possam cometer transgressões e ficar negativos, uma vez que buscam a verdade, quando são confrontados com o fracasso, eles aceitam isso de Deus e buscam a verdade. Quando reconhecem seus problemas, eles conseguem corrigi-los e melhorar. Só quem é assim é irmão de verdade. Claro. Quanto àqueles que não aceitam e até odeiam a verdade, eles não podem ser chamados de irmãos. Se têm humanidade pobre e cometem os males que interrompem o trabalho da igreja, são malfeitores e ainda menos qualificados a serem chamados de irmãos. Mesmo que permaneçam na igreja, eles são apenas falsos crentes. Não importa quanto tempo acreditem, no fim, eles serão expulsos por Deus. Sim. A Sheila não parecia ter cometido nenhum mal relevante. Mas tudo o que ela fazia perturbava e impedia as pessoas em seus deveres. E ela vinha fazendo isso desde sempre. Por mais que os outros se comunicassem e a apoiassem, ela nunca fazia nenhuma mudança. E até discutia e agia de forma insensata. Isso mostrava que Sheila era farta da verdade por natureza. Ela é da laia de Satanás e não é uma das nossas irmãs. Antes, eu não entendia esse aspecto da verdade. Eu achava que, contanto que alguém acreditasse em Deus, ele deveria ser tratado como um irmão. Eu simpatizava cegamente com ele, tolamente o apoiando sem discernimento. Assim, muitos esforços foram em vão. Fui tola e confusa. Agora que Sheila foi isolada, eu vi como Deus é justo. Aqueles que não buscam a verdade não podem fincar o pé na igreja. E no fim, serão expostos por Deus. Sim. Sim. Também entendi as boas intenções de Deus. Deus arranjou situações para que eu aprendesse lições. Preciso começar a aproveitá-las. Daqui em diante, preciso investir mais tempo e energia na verdade e ver e fazer as coisas através das palavras de Deus. Amém. Graças a Deus. Ver as coisas através das palavras de Deus é importante. Sim. Amém.